aquilo e qual área realmente tu vai escolher, né? E uma outra dica muito boa para os nossos jovens é converse com as pessoas da área, né? Eu recebo muitos adolescentes que me assistem em palestras e falam assim, eu quero ser terapeuta, eu quero também fazer psicologia. E aí elas falam assim, só que agora eu não teria condições de me dedicar para uma universidade federal e nem de pagar um curso particular. Aí a gente começa a conversar e a gente vai apresentando outros caminhos. Por exemplo, por que você não faz pedagogia e depois você faz uma psicopedagogia, uma neuropsicopedagogia, começa trabalhando com um terapeuta, com crianças, até para você se encontrar. Então, converse com os profissionais da área para que eles vão te dando caminhos. E aí você vai chegar ao teu objetivo, talvez de uma outras formas ou talvez de forma direta. Enfim, Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. O importante é que você não fique parado, você se movimente. Com certeza. É importante, né, a gente ocupar nossa mente com coisas que edificam, né, com coisas que vão ajudar a obra de Deus, que vão ali, junto com o nosso entendimento, gerarem frutos, né? É muito lindo isso. Até as irmãs estavam falando aqui que realmente existe essa dúvida, né? Esse negócio de o jovem tem que descobrir logo o que vai querer fazer. Então, isso que vocês falaram, eu acho essencial. A gente deve, talvez, quem sabe, algo importante seja a gente falar com alguém que já fez aquele curso que a gente está buscando fazer. Porque às vezes a gente olha ali a grade curricular ou as primeiras cadeiras e de fato não é aquilo que tu imaginava, né? Mas no momento também que tu fala com alguém que já fez aquele curso, tu vai ver, olha, ele tá me dizendo isso. Então, será que é isso mesmo, né, que eu estava pensando? Então tu vai poder escolher melhor. Mas então vamos lá, a gente tem outras questões aqui muito importantes. Eu acho que dentro desse assunto a gente poderia puxar essa pergunta aqui, que é a respeito, indo para outro universo, né, mas dentro dessa área do conhecimento, de ensino, enfim. O que a irmã acha desses entusiastas, desses coaches gospel que têm surgido por aí? E o que tu acha dessa abordagem que eles trazem? Porque é algo que tem atingido, assim, muitos jovens têm sido influenciados por esses movimentos, né? Por essas palavras, por esses ensinamentos que vêm de pessoas que, talvez um pouco duvidosas, assim, em suas bases de conhecimento, em seus... Né? Enfim, é algo complicado. Não sei o que tu tem a dizer sobre isso. O que é o coaching, né? O coach é um treinador para buscar resultados imediatos, né? Então, às vezes, uma empresa lá precisa fazer com que seus funcionários fiquem mais motivados, sejam mais frequentes, não coloquem tanto atestados, produzam mais ou vendam mais. Aí eles chamam um coach. E o coach chega lá e dá uma pulsão de energia e faz com que as pessoas pensem nos lucros, pensem e visualizem uma vida confortável, enfim. Ok, né? Se os nossos jovens estão fazendo estágios em empresas assim e assistem essas palestras, ou se você quer ir uma palestra para ver se conhecer, por exemplo, uma demanda, como se organizar melhor, como investir seu dinheiro, enfim, nos demais níveis de conhecimentos. Não tem problema nenhum. Eu acho que é válido, né? Você precisa ter maturidade para saber o que é próprio e o que não é próprio para você. Eu só acho complicado, Luiz, eu acho que essa é a tua questão, quando a gente coloca a palavra gospel. Coach, a teologia do coach, o coach teológico, o coach gospel. Aí nós temos um problema, né? Por quê? Porque a função desses coach gospel é uma visão muito humanista, né? Porque Deus vai te dar... Deus quer que você prospere. Eu assisti um vídeo em que a pessoa falou a seguinte frase. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar. Eu não sei se Deus me chamou para ser rico, mas que para ser pobre não é. Eu achei isso de uma tremenda grosseria, porque não é isso. O reino de Deus não é isso. Então, assim, não é porque a pessoa colocou a palavra gospel ou coach cristão que aquilo que ele vai trazer seja de fato de Deus. Né? Então pense, tem um senso crítico muito severo em relação a isso. A palavra de Deus, ela não é um estimulante para o teu dia a dia, no sentido de você conquistar, de você, não. A palavra de Deus é para te orientar a botar Deus na tua vida em primeiro lugar, né? Que Deus seja o centro.
é por Deus, é para Deus, é através deles, todas as coisas, né? Então, não temos uma visão humanista, sou totalmente contra a visão humanista, a nossa visão é cristocêntrica, né? E se Deus tem bênçãos para a minha vida, Deus vai me alcançar. Não porque eu sou merecedora, mas é porque a misericórdia dele chegou até mim, né? E, então, tenha muito cuidado em relação a isso. Se a sua empresa, se a sua faculdade fez um evento, convidou um coach, e ele falou sobre planejamento, sobre investimentos, sobre alimentação, sobre projeção de futuro, assista, analise, pense, né, naquilo que pode ser útil, não, porque tem muitas dicas que podem ser úteis, né? Por exemplo, ter rotinas, fazer um planejamento mensal, um planejamento semestral, são muitas coisas que você pode usar no seu dia a dia, investimentos, né, do como é que vamos passar da crise financeira agora nesse momento, ok. Mas se botou a palavra de Deus, se usou um versículo, se botou a palavra gospel, aí você fica com os 2 pés atrás, tá? Porque o versículo não é tipo assim, Deus vai te dar vida em abundância. Não é assim que funciona. A palavra de Deus ela é muito mais profunda do que isso. Sim, até mesmo eles acabam anulando todo o sacrifício e história dos nossos apóstolos, que eles passaram para escrever e nos trazer a Bíblia, pelo menos do Novo Testamento para hoje, no dia de hoje. Eles acabam anulando todo esse sacrifício dizendo, não, Jesus não te chamou para te sofrer, Jesus não te chamou para te passar por lutas, passar por dificuldades, mas simplesmente Jesus te chamou para ser um vencedor. Mas eles acabam anulando que para ser um vencedor tu tem que passar por provas. Para ser um vencedor tu tem que passar por uma luta, uma corrida. E eles acabam jogando toda essa parte fora e simplesmente dizendo, não, Deus tem que te abençoar. Eles estão fazendo de Deus, mas a irmã falou, o humanismo, trazendo um humanismo de Deus, né? Mas não é bem assim. Não é. E é muito perigoso, porque assim, ó, eles usam versículos, eles falam como, sabe, com uma voz, com persuasão, e, gente, parece que mas não é, né? Parece que, sabe, a emoção toma conta, e é muito perigoso. Mas quando você tem uma conexão com Deus, quando você tem uma base na palavra, intimidade com o Espírito Santo, a pessoa pode gritar, pular e chorar na tua frente, o teu Espírito vai testificar. Então, assim, ó, busque a Deus, leia a palavra, não leia o versículo isoladamente, né? E nós temos no nosso ministério, é riquíssimo no ensino. As nossas revistas. Então, você invista no teu conhecimento cristão e você vai... a pessoa vai começar a falar e você vai sentir um negócio estranho. Isso não é de Deus, não. E é muito perigoso, assim. Então, por isso que você não pode ficar vulnerável, né? Digamos, é bem essa palavra, ser vulnerável a essa situação. Então, por isso que a palavra diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Irmã Patrícia, acho interessante, né? Caso a pessoa queira ouvir ou já esteja escutando alguém, goste muito, sei lá, ouça com pensamento crítico e com base na palavra de Deus você vai sugar aquilo que te faz realmente, te traz uma transformação, né? Porque existem muitas palavras de exaltação ao eu da pessoa e nesse mesmo direcionamento humanista, né? Então, e não trazem uma transformação genuína, né? Então a gente tem que olhar esses ensinamentos criticamente e observar junto à palavra de Deus. E na verdade esse discurso já é bem antigo, né? Porque essa teoria do prosperidade é uma teoria já muito antiga, muito antiga. Temos aí denominações neopentecostais e agora vem essa nova roupagem do coaching teológico, coaching gospel, enfim. Mas o discurso é o mesmo, é eu. E o que a palavra diz? Negue-se. Tem um propósito de céu, né? Não é terra, é céu. É claro que nessa terra Deus tem projetos para a tua vida, Deus quer te usar. E a gente está falando de profissão, então Deus tem uma alma para você conquistar para Ele, para você falar do evangelho dele, que talvez pela tua profissão, pelas tuas condições financeiras você consiga chegar até lá. Mas é para Deus. É por Deus, é para o reino. E você, no teu eu, no teu conforto, na tua humanidade, negue-se. Sim, até a gente tem a atual revista, nossa revista dominical, que fala sobre isso, né?
sobre nós escolhermos a vontade de Deus e buscar isso, os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas. E é coisa que as pessoas não têm buscado isso. Eles buscam o reino, mas eles querem só a glória de Deus. Não, vamos buscar o reino e seguir a vontade dele. Porque como a gente já falou diversas vezes até nesse programa, que Deus sabe o que vai acontecer lá no futuro e sabe que vai usar todo esse conhecimento que tu adquiriu ao longo da tua vida para alcançar muitas vidas. Às vezes pode ser pode ser não traduzindo uma Bíblia, não pregando, mas pode ser através de tu simplesmente ter falado com alguém, perguntado uma informação, conversado um pouco com ele, e aquilo ali ser o suficiente para te ganhar aquela alma. E vai saber o que aquela alma, tendo alcançada por Cristo, vai causar naquela região. Exato. A gente não sabe as dimensões que uma atitude nossa pode causar. Eu li um texto que dizia bem assim, ó, de um pregador que escreveu no seu diário. Hoje o culto foi fraco, né? Poucas pessoas, apenas uma alma aceitou Jesus. E ele escreveu o nome dessa alma, Billy Graham. E ele se tornou um dos maiores pregadores, né? Que a gente vê todo o movimento, a história de vida dele. Então, assim, ó, Deus sabe o que faz. Ele sabe exatamente onde te colocar para você causar o efeito no mundo espiritual que precisa ser feito. Então, muitas vezes, quando a gente vive uma adolescência na igreja, aí vem os profetas profetizar, eu passei muito por isso, né? Deus tem uma grande obra na tua vida, porque você vai fazer e acontecer. E a gente, com a minha mente humana, assim, eu achava que, sabe, eu imaginava coisas tão superficiais, tão supérfluas. E aí, de repente, Deus foi trabalhando na minha vida, foi me dando experiências com Ele, foi me capacitando. E hoje eu trabalho no secreto, no confidencial, num consultório que ninguém vê, as pessoas entrando e saindo, no privado. E eu sei as experiências que Deus tem nos dado. E o quanto tem sido essa experiência maravilhosa. E as pessoas não podem testemunhar, né? As pessoas pensam, será que um dia eu vou poder testemunhar? Não, não pode, porque é Deus quem está fazendo, não sou eu. Então, assim, Deus tem algo que é para você. E descubra, busque nele, ele vai te mostrar. Deus, eu acho que ele é o maior interessado em mostrar o projeto que ele tem para a tua vida, porque é para o reino dele. Ele tem essa ideia do reino macro, né? Dessa visão de igreja, de noiva de Cristo. E a gente às vezes está olhando tão pequenininho, tão na nossa caixinha. Sim, a gente tem que entender isso. Temos que entender e colocar em prática isso em nossas vidas. Que Deus tem uma visão macro das coisas, né? Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E tanto que a Bíblia traz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Exato. E a gente tem que ter, como tinha um irmão que falava assim, é fácil entender que a vontade de Deus é perfeita. Mas difícil às vezes encontrar que a vontade de Deus é boa e agradável. Eu falo, mano, tem que entender isso, porque tu vai ver, quando tu começa a ver que Deus vai cuidando dos mínimos detalhes da tua vida, que Ele vê as situações, Ele cuida de todas as tuas necessidades, tu realmente entende que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas antes, que isso mesmo. renovar a mente. Transformai-vos o vosso entendimento. Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente.